Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Missionária Roseli Romano, do canal Roseli Romano. Estou aqui de novo, mais uma vez com vocês, para falar de Apocalipse, alcançando vidas para morar no reino dos céus, vidas para serem salvas. Quero agradecer a vocês pelos outros vídeos que vocês ouviram, meu áudio. Eu fico muito feliz de saber que um grande número de pessoas estão comigo nessa caminhada, nessa jornada. Queria pedir para vocês, em nome de Jesus, fiquem comigo até o final. Me ajudem a divulgar esse canal. Se inscreva no canal, toca no sininho para mais vídeo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu maior objetivo com esses áudios é alcançar mesmo o coração das pessoas, é mostrar o caminho, é mostrar para elas que existe um Deus maravilhoso que se compadece, que nos ama, que tem amor por nós. Um Deus maravilhoso, seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus, em quem nós devemos confiar e entregar a Ele nossas vidas. E mostrar para as pessoas que Jesus Cristo está voltando, que é tempo de se converterem a Ele, de abandonar o pecado, de entregar seus corações ao Senhor. Ele é aquele que quer estar na nossa vida, no centro do nosso coração, ocupando o lugar que é de direito dele. Eu não sei o que você está passando, como você tem vivido os seus dias, mas saiba, Jesus te ama. E Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar, Ele quer cuidar de você. Ele quer mudar a tua história e Ele pode, se você crer. Dar um voto de confiança ao Senhor, entregar seu coração a Ele, Ele pode mudar a tua história. Ele pode escrever uma nova história para você, fazer tudo novo na sua vida. Eu quero pedir para vocês orar comigo. Maravilhoso Deus, Salvador Jesus Cristo, meu Rei eterno, que me escolheu nessa terra para levar a Tua palavra. Eu oro juntamente com aqueles que vão estar comigo nesse áudio, pedindo a Ti, Senhor Jesus, que os seus ouvidos sejam abertos, que o Senhor possa trazer a eles o conhecimento da verdade e me usa, Senhor, para ser canal de bênção nessa terra. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, meu Pai. E essas pessoas que vêm comigo nesse áudio são pessoas, Pai, que têm problema. Muitos estão precisando de ajuda, de socorro. Eu não sei qual é a necessidade delas nesse momento. Mas sei que são pessoas, Deus, que talvez esteja precisando de ajuda na área financeira, na área espiritual, na área conjugal. Não sei como está a família dessa pessoa, o que ela está passando, meu Deus. Mas eu creio, Jesus, que ao ouvir esse áudio, muitas coisas na vida dela vai mudar, Senhor. Eu acredito, Pai, pelo poder do Espírito Santo, que através, Senhor, desse vaso de barro, é levada, Senhor, por esse canal ao coração dessa pessoa. Pode transformar a vida dela, pode mudar a história dela. Eu sei que o Senhor tem poder de repreender o inimigo, Pai, de abrir portas aonde não há, de quebrar cadeias, de abençoar. Senhor, se houver enfermos, o Senhor vai curando, vai repreendendo todo o mal. Eu quero ver, Senhor, testemunhos de vitória, Deus, que essas pessoas possam comentar aqui o que elas receberam do Senhor através dessa oração. Deus, é uma oração que alcança multidões e eu acredito que todo o mal vai cair por terra e que essas vidas serão totalmente libertas, abençoadas, curadas e salvas. Em nome de Jesus.
e que elas possam compreender essa palavra, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço. Que o seu nome seja glorificado, Senhor. O seu nome seja adorado. Que em nome de Jesus o Pai seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você agora para estar ouvindo. Eu vou estar lendo aqui Apocalipse capítulo 21. Nós estamos terminando o Apocalipse, né? Graças a Deus. Nós começamos lá no primeiro, estamos terminando para a glória do Senhor Jesus. Então vamos estar lendo Apocalipse capítulo 21. Diz assim: E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e já não havia mar. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como a esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem trabalho, mas haverá, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque esta palavra são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Está feito, eu sou o ômega. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte das águas da vida. Quem vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 salvas cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um alto monte, e mostrou-me a grande cidade santa, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a luz era semelhante uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3, por trás da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E os muros da cidade tinham 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade. E as suas portas e os seus muros e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a largura. E mediu a cidade com cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Mediu o muro de 144 côvados, medida de um homem, que era a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todas as pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro
calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas eram de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol, nem de luz. A cidade não necessita de sol, porque a glória, e nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua candeia. O Cordeiro é a candeia dessa cidade. E a gente que se salvarem andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e a honra da gente. Não entrará nela coisa imunda que a contamine e faça abominação e mentira, sendo os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós olhando para esta palavra, nós vemos que chegou o tempo, aqui no capítulo 21, de receber a herança, de entrar na terra prometida por Deus eternamente, que é a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. A palavra do Senhor diz que João, ele viu o novo céu e a nova terra. Ele contemplou, ele estava orando e ele ali teve essa visão. E ele viu que a terra que nós vemos hoje já não existia mais. E nem mesmo o mar não existia mais. Então nada aqui é durável, nada aqui é para sempre. Nós estamos numa passagem nessa terra por um determinado tempo. Mas nós sabemos que quando o Senhor quiser, quando chegar o dia do Senhor que vem ardendo como fogo, vai ser tudo destruído com fogo e não sobrará aqui nada, nada restará. Todos nós seremos tirados dessa terra. Uns subirão para esta cidade que João viu, e outros será lançado no lago de fogo. Mas nada aqui ficará. Então João, ele diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, pronta, a cidade, a noiva do Cordeiro, a cidade santa já estava sendo trazida. Ela vinha, ela estava descendo do céu sobre Jerusalém. Ela foi posta sobre Jerusalém, mas ela não ficou na terra, ela não veio para a terra, ela ficou numa altura, um espaço, um lugar onde Deus a colocará para o restante dos 1000 anos do reinado de Cristo, onde Jesus vai reinar com os salvos por 1000 anos. Ele viu a cidade santa como uma noiva, como uma jovem sendo entregue ao seu marido depois do casamento. Foi assim que ele viu a cidade, sendo entregue, os salvos sendo colocados ali nela como herdeiro daquela terra, como povo que herdou aquela cidade. E o que é mais lindo aqui dessa palavra é que os salvos, eles já estavam lá quando João viu. João viu o povo de Deus já morando nessa cidade, habitando nela.
e ela descia do céu, mas ela não vinha para a terra, ela ficava numa altura, num lugar onde o Senhor preparou para que a cidade santa fosse colocada. Só que ela é em cima da velha Jerusalém. E ele diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus os acolherá para sempre, e nunca mais os deixará. Para sempre eles vão morar e ser herdeiro neste lugar, nesta cidade. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Ali não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, nem trabalho. E não haverá mais nenhum sofrimento, porque o Senhor tirou deles toda dor e sofrimento, toda lágrima. Agora é só alegria, só paz, só gozo, só felicidade. Porque as primeiras obras já acabaram, terminaram. Então, ou seja, a terra já não existe mais, o mar não existe mais, o mundo terreno já não existe mais. Essas pessoas voltaram a ser anjos novamente, voltaram a ser espírito, já não são mais carne, são espírito. E agora essa nova vida lhe traz paz e alegria. Elas voltaram à origem espiritual, a primeira origem, né, naquela que nós fomos formados antes de nós nascer aqui de uma mulher, nós ser carne, éramos espírito. Então nós voltamos à nossa origem, a origem do espírito. É maravilhoso isso, porque lá não haverá dor nem sofrimento algum. Nenhum de nós vamos chorar mais e nem sofrer. Todas as coisas passaram e agora todas elas serão renovadas. O que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Então ele faz tudo novo para o seu povo, depois de tudo que já passou nessa terra e viveu. Agora chegou o tempo da recompensa, de receber os galardão de Deus e de viver uma vida de paz, de alegria no céu com Cristo eternamente. Ele disse: está feito. Ele diz: eu terminei, acabou, tudo está feito. Ele diz: eu sou o primeiro e o único, eu sou o alfa e o ômega. Eu comecei lá com Deus, com o Pai, quando Ele criou a terra. Jesus estava com Ele, o Espírito Santo estava com Ele. E agora Jesus também termina, o fim vem com Ele. Então por isso Ele é o primeiro e o último, Ele é o começo e o fim de todas as coisas. E Ele diz que quem quiser e tiver sede, pode vir e tomar da água da vida. Jesus é a água da vida. É Ele que nos excedenta. Então, quem quiser, hoje, essa fonte é de graça. Jesus abriu essa fonte quando Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Ele deixou estabelecido que todo aquele que viesse a Ele tomaria dessa água, né? A água da vida, porque Ele é a água da vida. O Espírito de Deus, quando Ele foi para o Pai, Ele deixou o Espírito Santo no nosso meio. E o Espírito Santo se faz uma fonte de água viva em nossos corações. Quando nós temos a intimidade com Deus, nós sentimos a alegria de Deus em nossos corações. Ficamos satisfeitos, nada nos falta, porque Ele supre a nossa necessidade. Então Ele convida você: venha, toma de graça da água da vida, não custa nada. Bendito seja Deus. É só você entregar o seu coração para Ele e Ele vai fazer essa fonte de água viva jorrar no seu coração, essa alegria, essa plenitude de glória que você não vai ter necessidade de nada, porque tudo será suprido pelo próprio Espírito Santo. E Ele disse: olha, quem vencer herdará essas coisas. Quem tiver com Ele até o fim será vencedor com Ele,
porque ele venceu por nós. Então, se nós ficarmos com ele até o final, nós vamos vencer. E quem vencer vai herdar o lugar na cidade santa, vai ser cidadão do céu. E nunca mais vai chorar, não vai haver tristeza, nem dor, nem sofrimento para aqueles que herdar o reino dos céus. Ele diz aqui no versículo 8, mas quanto aos tímidos, amados, são aqueles que têm vergonha de anunciar o evangelho. São aqueles que têm vergonha de mostrar que é crente, porque quer agradar o amigo, quer agradar as pessoas. Incrédulos, aquele que não crê, né? Que não acredita em Jesus, que não aceita. A Bíblia diz que aquele que crê, ele obedece à palavra, mas quem não obedece à palavra é porque não creu. E se não crê, também não vai entrar lá. Ele está falando das pessoas que vão ficar de fora. Os incrédulos, o que não acredita no Senhor Jesus e não obedece a sua palavra, vai ficar de fora. E aos abomináveis, abomináveis são aqueles que o Senhor abomina, aqueles que o Senhor não tem parte com eles. Os homicidas, ou seja, os assassinos também não herdarão o reino de Deus. Os que se dão à prostituição, aqui está falando os fornicários, mas os que se dão à prostituição, os adúlteros e adúlteras, que adulterarem nessa terra e não se converterem, também não entrarão lá. Os feiticeiros, os macumbeiros, os agoreiros, as cartomantes, esse povo envolvido com misticismo também não entrarão no reino de Deus. A idolatria, aqueles que adoram imagem de escultura ou adoram o dinheiro, adoram um carro, adoram uma casa, adoram alguém mais do que a Deus, porque toda a adoração é dada somente a Deus. Então os idólatras também não herdarão o reino de Deus. E todos os que mentem, que contam mentira, todos os mentirosos, que contam uma mentirinha, uma mentirinha santa, amados, também é pecado, e os mentirosos também não herdarão o reino dos céus. Ele diz aqui a sua parte, ou seja, receberão, essa é a parte, receberão um lugar no lago de fogo. Eles serão levados para o lago de fogo, lançados lá. E vai arder, eles vão arder como fogo e enxofre. Eles vão queimar como fogo e enxofre. Isso é a segunda morte, né? Eu já falei aqui em outros vídeos passados sobre a segunda morte, que é a instituição, que é quando quando Deus ele não quer mais, quando ele risca o nome do livro da vida e quando ele não se lembra mais daquela pessoa, ela morreu para Deus. Então é a segunda morte. Porque não existe morte para a alma foi formada para viver eternamente. Ou com Deus ou não, né? Ou no lago de fogo, ela não morrerá. Se ela tiver que queimar no lago de fogo, ela vai queimar para sempre. Ou se ela tiver que gozar a alegria da vida eterna na cidade santa, também será para sempre. Então está escrito que é a segunda morte. Veio a mim um dos anjos que tinha 7 salvas cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então o anjo, lá no outro vídeo que a gente leu sobre as 7 taças de praga, né? Então um desses anjos vieram e disse para João: João, vem, porque eu vou mostrar para você a noiva, a esposa. Então ele levou João a um monte muito alto. Então aqui foi um arrebatamento. Ele arrebatou o sentido de João e pôs João num alto monte. E ali ele mostrou para João que a cidade santa, Nova Jerusalém, ela vinha descendo do céu e ela se posicionava sobre a outra cidade de Jerusalém terrena. E ali João conseguiu contemplar aquela cidade e ver toda a glória, todo o poder daquela cidade. Para a glória do nome de Jesus, João viu para nos contar aqui em Apocalipse. E ele diz que tinha
que quando ele olha de cima desse monte, ele vê a Jerusalém do céu descendo sobre a Jerusalém terrena, e o Senhor deixa ela numa altura, num lugar preparado por ele, para que ela estivesse por 1000 anos, aonde nós reinaremos com Cristo. E ele diz que a luz dessa cidade era semelhante a uma pedra de jaspe, era tão preciosa como uma pedra preciosíssima. O brilho, o resplendor de um diamante resplandecia naquela cidade. Um brilho inexplicável João viu sobre essa cidade. E o muro, tinha um muro, essa cidade era situada em quadrado, né? E tinha um muro muito alto e tinha 12 portas. E as 12 portas que tinha um anjo guardando elas e um nome escrito sobre elas. Cada porta dessa tinha um nome escrito, fazendo menção aos 12 apóstolos de Jesus, fazendo menção às 12 tribos de Israel, né? Cada nome era o nome de um dos filhos de Jacó, um da tribo de Israel. Cada tribo de Israel tinha ali o nome sobre uma daquelas portas. Ele diz que da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte tinha 3 portas, da banda do sul tinha 3 portas, da banda do poente mais 3 portas. Então tinha 3 portas em cada lado da cidade. E os muros da cidade tinha 12 fundamentos. Então 12 pedras, ela foi fundada sobre 12 pedras. E as 12 pedras que ela foi fundada eram 12 pedras preciosíssimas. 12 pedras preciosas foi os fundamentos dessa cidade. E a cidade, ela é quadrada. E o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. Ela media a mesma medida nos 4 cantos dela. Por isso ela era quadrada. E as alturas desses muros era da mesma medida do seu comprimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a fábrica desse muro era de jaspe. O lugar que era fabricado essas pedras desse muro era de jaspe e de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro dessa cidade estavam adornados de pedras preciosíssimas. E o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, uma porta era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Ou seja, era lindo, era maravilhoso, né, contemplar essa cidade. As 12 portas eram 12 pérolas. E os fundamentos eram essas 12 pedras preciosas que tinha o nome escrito em cada uma delas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sobre essas 12 pedras estava o nome dos 12 discípulos de Jesus. Bendito seja Deus, e nela não houve templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A luz que ilumina sobre essa cidade é o próprio Jesus. E a praça da cidade é de ouro puro. O chão, as ruas são de ouro. E tudo que está ali, as árvores, tudo é vivo. E tudo que está ali, eles são semelhantes a diamante, eles são transparentes como diamante. Eu não consigo imaginar essa cidade, não faço ideia de como realmente ela é. Mas ao ver pela palavra, é a cidade mais linda que alguém jamais viu.
É a cidade mais preciosa. Todo ouro, todo diamante, todas as pedras preciosas estão ornando essa cidade, fazendo dela a cidade mais linda que alguém já viu. E não existe igreja, como está escrito aqui, porque a igreja é o Senhor. O brilho dessa igreja, do Senhor está ali como igreja para dirigir esse povo, para ser rei, para reinar com este povo. A cidade também não precisa de sol, porque o sol dessa cidade, o brilho dessa cidade, o resplendor dessa cidade é o Senhor Jesus. Ele é o resplendor dessa cidade. Ele é a luz que brilha sobre essa cidade, por isso ela não precisa de sol. E todas as pessoas que serão salvas, elas andarão à luz de Deus, elas andarão ao resplendor do Senhor. Então elas não precisarão de sol, porque ali estará o brilho do Senhor, a glória de Deus, enchendo aquele lugar de brilho, de resplendor, claro como o dia. Jamais vai ter escuridão lá, jamais vai escurecer, porque não haverá noite. E não havendo noite, as portas não precisarão ser fechadas, elas ficarão abertas todo o tempo, porque não haverá noite naquele lugar. Bendito seja Deus. E eles, os que vencerem, eles trarão a glória que receberam, né? Da mão do Senhor, a glória, o poder, a honra que Deus deu a cada um será trazida para esta cidade. E nela não vai entrar coisa imunda ou que contamine, nenhum tipo de abominação ou mentira, porque ali só estará o salvo. E não será salvo, né, os mentirosos, então não passará para ali nenhum tipo de pecado, erro, engano, para que não contamine a cidade. Somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, somente esses entrarão nessa cidade. Por isso, amados, é necessário, se nós queremos conhecer a cidade santa, se nós queremos nos refugiar nela no tempo da destruição dessa terra, porque não ficará aqui nem raiz e nem ramo, tudo será destruído. Então, se nós queremos morar nessa cidade, nós temos que aceitar a verdade que vem de Deus e aceitar Jesus verdadeiramente em nossos corações e passar com Ele as nossas lutas, né? Não ter vergonha de pregar o Evangelho, não ter vergonha de assumir um relacionamento pessoal com Jesus e mostrar ao mundo que Ele é Senhor, e mostrar ao mundo que Jesus está voltando, que é tempo de salvação, que é tempo da vinda dEle, e nós deixarmos todos os pecados que foi citado aqui, né? Que é a feitiçaria, que é a idolatria, que é a avareza, né? Que é também a prostituição, a deixar de lado, né? Todo tipo de pecado, a deixar a macumbaria, as obras malignas da macumbaria também, que nos impede de entrar nessa cidade. Todo tipo de mentira, de engano, né? Então todos esses pecados têm que ser tirados da nossa vida e nós nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração, para garantir um lugar nessa cidade, para garantir um lugar, uma morada para nós, né? Quando tudo aqui terminar, quando tudo se acabar, quando chegar o fim, para tudo o que você vê hoje. O mundo, a Bíblia diz que esse mundo vai ser exterminado, vai ser destruído com fogo. O fogo vai acabar com este mundo. E o céu será enrolado como um jornal, então não existirá mais este céu que nós olhamos daqui, porque ele vai ser enrolado como um jornal. Então não haverá mais esse mundo, essa vida terrena, ela vai ter um fim, ela vai chegar ao fim. E só existe dois destinos. Se você que está me ouvindo hoje quiser entrar nessa cidade, contemplar ela com os teus olhos e ver a glória dela e viver nessa glória, andar nas ruas de ouro,
ter uma casa celestial, uma casa nessa cidade, uma morada nessa cidade, é necessário você aceitar Jesus de todo o seu coração e deixar esses pecados que muitos acham que, não, mas uma mentirinha não tem problema, ou, não, mas se eu peco hoje, amanhã eu me conserto. Irmãos, pecado consciente, ele pode levar o homem à perdição, pode levar o homem para o lago de fogo. Não faça isso, amém? Se você sabe que é pecado, procure tirar do seu coração aquilo que não agrada o Senhor, de ter uma vida com Deus, uma vida de santidade, buscar essa santidade, porque Ele é poderoso para nos santificar. É Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica de todo pecado, é Ele que nos limpa, é Ele que nos transforma, e nós só precisamos ter uma vida com Ele, ter intimidade com Ele, para nós adquirir essa força para resistir o pecado, para resistir o mal, para desistir do pecado e para não querer mais, nos contaminar com o pecado, para nós morar com Ele na glória. Amados, essa foi a palavra do Senhor aqui em Apocalipse 21. Espero que tenha sido de grande ajuda para vocês. Que Deus abençoe muito, muito mesmo a vida de vocês. Que eu possa fazer a diferença com esta palavra no seu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique com Deus e Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.